Para especialistas em comunicação, a superexploração da crise pela imprensa acabou virando um tiro no pé das próprias empresas de comunicação. Veja na reportagem de Jô Miyagi. A crise econômica brasileira existe, nem o governo nega. Mas, segundo esses especialistas em comunicação, a cobertura da imprensa tradicional faz a crise parecer maior do que realmente é. E ainda esconde que a retração econômica é um problema mundial e não somente local. É que ela aproveita um fato real, que é a crise, para criar um monstro, para supervalorizar a crise, superdimensionar a crise. Ela descontextualiza a crise. Ela não fala que a crise é mundial. Ela fala só que a crise é brasileira, que é para ficar cutucando o governo. Eu não vi a mídia em nenhum momento lembrar que o Brasil tem 370 milhões de dólares de reservas no exterior. Só essas reservas permitem que toda a dívida externa brasileira seja paga, caso elas sejam utilizadas. E basta lembrar que elas estavam chegando a zero no final do segundo governo do Fernando Henrique. Ambos acreditam que a mídia superdimensiona a crise econômica para enfraquecer o governo federal por causa de interesses políticos e econômicos. Ao mesmo tempo que ela fala isso, ela apresenta as suas alternativas. Quais são as suas alternativas? É mais austeridade fiscal para sobrar mais grana para juros, é manter a política monetária de juros elevados, né? É garantir contratos, o que eles chamam de contratos com as empresas mais seguros, né? Ou seja, ela aproveita a crise para bater no governo e para conseguir uma casquinha. E se incorporando com essas informações ao movimento que já existia em outros setores da sociedade de desestabilização dos governos eleitos, principalmente desse segundo mandato da presidente Dilma, cuja eleição nunca foi assumida como derrota, né, pela oposição. As notícias pessimistas influenciam negativamente o comportamento dos brasileiros e pioram ainda mais a crise econômica, garantem o professor e o jornalista. O cidadão não esteja vivendo na sua vida pessoal qualquer dificuldade maior do que já tinha antes, ao ser cercado pela mídia, com essas informações sendo bombardeadas diariamente, ele acaba se sentindo envolvido nesse clima e isso acaba até influindo na sua própria vida. Mesmo o cara estando empregado, não tendo tido ainda perda de salário, mas o cara fala, eita bicho, eu não vou comprar nada, porque está desmoronando tudo. Mas essa cobertura negativa acabou afetando as próprias empresas de comunicação. O editorial do jornal O Globo, recomendando cautela nas críticas, e principalmente criticando a oposição nas críticas ao governo. E as manifestações dos empresários através da Fiesp e da Firjan são os sintomas claros de que o tiro no pé estava começando a atingir as grandes empresas, entre elas as empresas de comunicação. No primeiro semestre desse ano, a publicidade para os veículos tradicionais, TV aberta, rádio, jornal e revista, caiu quase 9%. É muito maior do que a crise econômica que eles estão pintando.